Bom dia, galerinha. Vamos aí dar início à correção das nossas atividades que foram passadas na semana passada, certo? Para a gente continuar o nosso assunto, certo? É, Lembrando que eu falei para vocês que eu ia fazer sempre assunto e correção, tá? Eu dei uma pausa aí no 8º e no 9º ano, devido ao módulo de vocês serem bastante curtos, por isso que eu não dei assunto ainda essa semana, mas amanhã eu darei assunto para o 8º ano, tá dando continuidade. Mas a gente vai ter que ir um pouquinho mais devagar para a gente não terminar o módulo muito cedo, tá? Então, eu vou fazer aí a correção a partir da página 29. Questão 31. Ele fala, preencha as lacunas das medidas equivalentes. Ele pediu para a gente fazer a transformação de 3,4 decâmetro cúbico para metros cúbicos. Para metros cúbicos, eu vou ter que multiplicar por 1000, tá? Porque na tabelinha vai ter assim, ó, quilômetros cúbicos, hectômetros, decâmetro cúbico, aí vem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, daqui para cá, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000. Multiplicando por 1000, eu tenho 3.400. Depois, ele pede para transformar para litros. Litros é a mesma coisa de decímetro cúbico. Então, eu tenho que pegar e novamente multiplicar por 1000. Multiplicando aí por 1000, eu tenho 3.400.000 litros. E ele pede para transformar em hectolitros, que eu vou ter que dividir isso aqui por 1000 para achar o próximo, que eu volto a ser 34.000. Então, na letra B, ele pediu para a gente transformar em 0,00006 hectômetros cúbicos em decímetros cúbicos. Então, tá aqui, ó, vai ser 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho que multiplicar por 1 milhão, né? Então, vai dar 60.000 decímetros cúbicos. Para litro é a mesma coisa, né? Decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Então, não preciso fazer nada. E para o outro, ele pediu decalitro. Então, eu tenho que dividir aí por 10, né? De litro para decalitro é por 10. Então, eu vou ter 6.000 decalitro. Na letra C, ele pediu para transformar 45 litros em ml. De litro para ml é 1000, não é isso? Então, 45 vezes 1000, que dá 45.000 ml. Depois, ele pediu para transformar para centímetros cúbicos. Ó, gente, para transformar para centímetros cúbicos, é a mesma coisa de eu botar aqui 45, que é a mesma coisa, né? Litros para centímetro cúbico. Eu tenho que multiplicar por 1000. Então, vai ser 45.000 centímetros cúbicos. E para metros cúbicos, eu tenho que dividir por 1000. Então, dá 0,045 metros cúbicos. Na letra D, ele pediu 5 decilitros para transformar em litro. De decilitro para litro, eu tenho que dividir por 10. Dividindo isso aqui por 10, dá 0,5 litros. E ele pediu em decímetros cúbicos, é a mesma coisa de litros. E por fim, em milímetros cúbicos. De decímetro para milímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 100.000, né? Então, dá milímetros cúbicos. Letra E aí, última dessa questão.
Ele pediu para transformar 72 mil litros em metros cúbicos. 72 mil litros em metros cúbicos. Vou dividir por 1000. Então, dá 72 metros cúbicos. Depois, ele pediu para transformar em hectômetros cúbicos. Vai dar 0,00072 hectômetros cúbicos. E de hectômetros, ele pediu para transformar para decâmetro. Então, daqui eu tenho que multiplicar por 1000. Vai dar 0,072 decâmetros cúbicos. Né? Questão, então, 31 aí da página 29. Na página 30, ele pede o seguinte. Ao preparar a construção de um prédio, questão 32. Se não der, vou colocar aqui no cantinho. A construção de um prédio, uma construtora retirou do terreno em 3 dias consecutivos volumes diferentes de terra, conforme apresentado a seguir. Expressa em metros cúbicos o volume total. Ele deu 150 metros cúbicos, que eu não preciso transformar. Ele deu 0,18 decâmetro cúbico, que eu tenho que transformar para metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Então, multiplicando por 1000 vai dar 180 metros cúbicos. E no terceiro dia, ele tirou 64 mil decímetros cúbicos. Transformando para metro, eu tenho que dividir por 1000, que vai dar 64 metros cúbicos. Para eu saber o volume, é só somar, né? 150 mais 180 mais 64, que vai dar 394 metros cúbicos. Isso? De areia foi o que ele tirou. Na letra B, ele fala: se for utilizado um caminhão que carrega no máximo 20 metros cúbicos de terra por viagem, aí ele pergunta, dividindo aqui, 394 por 20. Vai dar, então, aqui, 1, sobra 19, desce o 4, que vai dar 19, né? 9 vezes 20 dá 18, que ainda vai sobrar 14. Como não pode sobrar, então, eu tenho que aproximar isso aqui. Então, vão ser 20 viagens, não é isso? Porque eu não posso deixar a terra lá, eu tenho que levar por completo, né? Então, eu não posso desperdiçar, certo? Então, questão 33, ele fala o seguinte: um reservatório inicialmente vazio, com capacidade para 9.000 litros, recebe água por meio de um cano à razão de 1.200 centímetros cúbicos por segundo. Em quantos minutos ele ficará cheio? Se ele tem... eu tenho que transformar aí, 1.200 centímetros cúbicos, ou eu vou transformar 9.000 litros em centímetros cúbicos, tá, gente? Litro é a mesma coisa de decímetro, né? Se é a mesma coisa de decímetro cúbico, para transformar para centímetro cúbico, eu preciso multiplicar por 1000. Então, vai dar 9 milhões, não é isso? De centímetros cúbicos. Eu preciso dividir 9 milhões. Preciso dividir 9 milhões pelo valor que está aí, que é 1.200 centímetros cúbicos. Quando eu dividir isso aqui, eu vou achar quantos minutos são. Então, a divisão aí dá 125 minutos, é o tempo que ele leva para encher todo esse tanque, tá bom? Na questão 34, fala o seguinte: um restaurante comprou 60 litros de suco por 150 reais e o vendeu em copos com 300 ml ao preço de 2,50 o copo. Qual foi em reais o lucro do restaurante na venda desse suco? Vamos lá. Se 60 litros custa 150, ele vendeu ao preço de 2,50 o copo. Eu tenho que dividir, transformar litros para ml.
De litros para ml vai ser multiplicado por 1000. Então, aqui vai dar 60.000 ml. Só que ele vendeu em copos de 300 ml. Então, dividido por 300 para descobrir quantos copos ele teve, né? 600 dividido dá 200. Então, ele vendeu 200 copos, né? Cada um foi 2,50. Então, 200 vezes 2,50. Que dá 250 dá 500 reais. Só que ele investiu 150, não foi? Então, 500 menos 150 dá 350 reais, que foi o lucro dele. Não é isso? Tirando o que ele gastou, se ele vendeu 500, obteve um lucro de 500 reais, menos o que ele investiu, dá 350 reais. Página 32, questão 35. Um bloco retangular tem 12 decímetros de comprimento, 6 decímetros de largura e 5 decímetros de altura. Calcule o seu volume. Volume é a multiplicação deles três, não é isso? Então, vai ser 12 vezes 6 vezes 5. Volume, então, vai ser 12 vezes 6, 6 vezes 2. 12 vai 1, 6 vezes 1, 6 mais 1, 72 vezes 5. O volume, então, vai ser 360 decímetros cúbicos. Na letra B, ele pede a área de sua superfície. A área da superfície vai ser comprimento vezes largura, não é isso? Só que a gente tem que lembrar que eu tenho a área, tem que lembrar de abrir esse bloco retangular, não é isso? Eu tenho 3 faces que são com a mesma medida. 3 não, 4, né? 1, 2, 3, 4. Que vai ser, ó, a área vai ser 4 vezes comprimento que vai ser 12. 12 vezes a altura, que é 5. Mais 2 retângulos aqui, né? Que vai ser 5 vezes a altura, vezes 6. Então, a área aqui vai ser 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. Mais 5 vezes 30. A área vai ser 4 vezes 60, dá 240. Mais 2 vezes 30 dá 60. Então, a área vai ser 240, 300, não é isso? Questão 36. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo com 8 metros de comprimento e 3 metros de altura. Quantos litros cabem nela? Primeiro eu tenho que calcular o volume, não é isso? Que vai ser 8 vezes 3 vezes 1,5. O volume a gente vai achar em metros cúbicos e depois eu tenho que transformar para litro. 8 vezes 3, 24, vezes 1,5 dá 36 metros cúbicos. Mas eu quero em litro. Para transformar para litro é só multiplicar por 1000. Então, dá 36.000 litros. Na letra B, ele pediu quando ela contém água até 80% de sua capacidade, qual o nível da altura da água? Então, ele quer saber quando aqui, ó, chega a 80% do nível, né? Então, eu vou ter que fazer o cálculo do volume, calculando com 80%. Se eu fizesse aqui, ó, cadê? Ele disse que a minha altura, cadê a altura? Vale 1,5. Então, eu tenho que calcular
para 80%. É só pegar a minha altura e multiplicar por 80 sobre 100. É 1,5 vezes 0,8, que dá 1,2 metros. Então, para 80% da capacidade, a minha altura vai ser 1,2, certo? Questão 37. Ele fala o seguinte: uma embalagem de leite em forma de paralelepípedo retangular tem capacidade de 1 litro. Sua base é um quadrado cujo lado mede 7,07 centímetros. Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área da base dessa embalagem em centímetros quadrados e arredonde o valor obtido para o número inteiro mais próximo. Seria então a letra A e multiplicar 7,07 vezes 7,07. Vai dar aí mais ou menos, quando eu faço 0,7 ao quadrado, dá 49,94849. Aproximando aí vai ser 50, né? Isso, o valor mais próximo aí vai ser 50. Na letra B, ele pediu, determine sua altura em centímetros. Vamos lá. Ele disse o volume, né? A capacidade, então, é 1 decímetro cúbico. Não foi isso que ele determinou aí? E eu sei que vai ser eu transformar isso aqui para centímetros cúbicos. Para transformar para centímetro, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, o volume aí vale 1000 centímetros cúbicos. E eu sei que o volume de uma base cúbica, eu tenho que dividir, então, né? Se aqui é 50, eu sei que a base, eu tenho como descobrir através da área. A área de um paralelogramo, a gente pode fazer como se a área da base de um quadrado base vezes área vezes lado, não é isso? Só que eu já sei a medida do lado, que foi o que eu calculei na letra A. Eu preciso saber, ele pediu a altura. Para eu saber a altura, eu tenho que calcular a área relacionada com o volume. O volume é A vezes B vezes C, não é isso? O volume de um é A vezes B vezes C, que é a base, o comprimento, largura e altura. Não é isso que eu tenho que fazer? Então, gente, basta dividir o valor do volume, né? 1000 dividido por 50 para achar o valor da minha altura. Então, quando eu divido 1000 por 50, eu acho que minha altura é 20 centímetros. Questão 38. Questão 38 diz o seguinte: uma marca de sabão em pó acondiciona seu produto em 2 tipos de embalagem, ambas em forma de paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões. Embalagem A. Vou botar aqui só A, tá? Vai ser 20 por 12 por 5. E embalagem B vai ser 15 por 15, a mesma altura e largura, porque é um quadrado, né? Se é um quadrado, a base não. A altura e a largura são iguais, tá? Então, calcule o volume de sabão em pó contido em cada embalagem. Então, o volume A é a multiplicação deles três, né? 20 vezes 12 vezes 5
o volume de A vai ser 20 vezes 12 dá 240, vezes 5, que dá 1.200 centímetros cúbicos. E o volume de B é 15 vezes 15 vezes 8. 15 vezes 15 dá 225, vezes 8, o volume de B dá 1.800 centímetros cúbicos. Na letra B, ele pediu, se a embalagem de A custa R$ 7,20, quanto custa a embalagem de B? As embalagens ficam completamente cheias do produto e elas são vendidas por preços proporcionais ao volume que contém. Então, vamos lá. Se é proporcional, vou descobrir aqui quanto é que vale, né? Se a embalagem A, então, vamos lá. Eu vou fazer a proporcionalidade. 1.200 custa 7,20, né? 7,20. E eu quero descobrir quanto vale 1.800, porque eles são proporcionais. Então, eu vou cortar aqui os zeros, tá? Então, 12x é igual a 18 vezes 7,20. Então, 12x é igual a 18 vezes 7,20 dá 129,6. 129,6. Dividido por 12 dá um valor de 10,80. É o valor da embalagem B. Página 34, questão 39. A aresta de um cubo mede 8 centímetros. Calcule seu volume. Se é um cubo, todos os lados são iguais. Então, é 8 3 vezes, não é isso? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512 centímetros cúbicos. Na letra B, ele pede a área da superfície desse cubo, não é isso? A área da superfície a gente pode calcular como sendo... eu vou ter 8, né? 8 cubos que são iguais. Então, vai ser a área, 8 vezes 8, multiplicado pela quantidade de faces. Então, vai ser 64 vezes 8, ou vezes 6, que vai dar a área 384 centímetros quadrados. Por que eu multipliquei por 6? Porque um cubo tem 6 faces, né? Isso, um dado, por exemplo, tem 6 faces. Por isso que eu multipliquei ali por 6. Questão 40. Cada face de um cubo tem 81 decímetros cúbicos de área. Determine a medida de sua aresta. Então, tenho que tirar a raiz, né? Raiz de 81 é 9, né? Então, tem 9 decímetros cada aresta. Na letra B, a área de sua superfície. Então, vai ser a área, vai ser 81 vezes 6, não é isso? 81 vezes 6 dá 486 decímetros quadrados. E ele pede, por fim, o volume. O volume vai ser 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729 decímetros cúbicos, tá? Questão 41. A aresta da superfície interna de um recipiente cúbico sem tampa é igual a 125 decímetros cúbicos. Decímetros quadrados, perdão. Determine a medida da aresta do recipiente. Então, a gente tem que fazer a fatoração aí, né? Ele disse que a área, cadê? A área da superfície interna, a parte de dentro. Então, de 125 decímetros cúbicos, então a gente tem 5 decímetros cúbicos é o valor da aresta. Na B, ele pede a sua capacidade em litros, o volume. 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa de litros, né? 125 litros.
tá? Não muda. Questão 42. A figura a seguir mostra uma caixa em forma de bloco retangular, dentro da qual foram colocados 13 cubos do mesmo tamanho, nas 3 fileiras de cubos, uma na direção do comprimento com... Vamos lá. O primeiro e último cubo de cada fileira estão também encostados nas paredes da caixa. Cada um desses cubos tem 64 centímetros de volume. Determine. Letra A, ele pede para determinar a aresta. A aresta desse... Cadê o primeiro? A gente tem que pensar que se é de a raiz cúbica de 64, gente, vai ser... Fatorando aí 64, a raiz cúbica dá 4. Então, a aresta vale 4, tá? Na letra B, gente, eu fatorei a raiz, botei raiz cúbica porque ele diz que é 64 centímetros cúbicos. Se tá cúbicos, significa que eu tenho que tirar a raiz cúbica, tá? Ele fala, o número de cubos como esses necessários para encher completamente a caixa, estando ela inicialmente vazia. Então, vamos lá. Eu teria que contar quantos cubos tem aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 de comprimento, tá? Eu tenho 8 cubos de comprimento. Por 1, 2, 3, 4 de largura. Eu tenho um comprimento igual a 8. Altura, H. Eu tenho 4 e tenho largura 3. Se eu fizer aí a multiplicação, ou seja, o volume disso aí, vai dar igual a 96, não é isso? 8 vezes 4 vezes 3. 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes 3 dá 96. Tá em centímetros? Tá em centímetros. 96 centímetros cúbicos. Eu preciso de 96 cubinhos desse. Só que a gente sabe que cada cubinho, ele diz que tem 64. Então, eu tenho que multiplicar 96 vezes 64, que dá... 96 vezes 64 dá 6.144 centímetros cúbicos, mas ele não quer em centímetros cúbicos, ele quer em litros. Então, eu tenho que dividir por 1.000. Então, dá 6,144 litros. Bom? Então, vamos lá. Terminando assim essa página aí, vamos aí para a última página aí da atividade, que foi a página 38. A página 38 diz o seguinte, questão 43. Um cilindro tem 7 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Considerando π igual a 22 sobre 7, calcule a área de cada uma de suas bases. A área da base de um cilindro é a seguinte. A área da base vai ser πr ao quadrado, não é isso? Se eu sei que o raio vale 12, 22 sobre 7, e o raio é 7 ao quadrado. Então, a área da base vai ser 22 vezes 49 dividido por 7. Vou dividir aqui, ó, 7. Então, a área da base vai ser 22 vezes 7, que dá 154 centímetros quadrados. É a letra A. Na letra B, ele pediu para que calculasse o comprimento da circunferência de cada uma de suas bases. Comprimento é igual a 2 πrs. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 22 sobre 7 vezes 7, né? Cortando aqui, ó. 100, então, vai ser 22 vezes 2, 44 centímetros. Na letra C, ele pediu a área lateral. A área lateral de um cilindro
é dado por o comprimento vezes a altura. Eu sei que o comprimento é 44 e a altura que ele deu foi 12. Então, 44 vezes 12 vai dar 528 centímetros cúbicos quadrados. Aí, na letra D, ele pediu a área total. A área total eu vou ter que... tenho duas bases, né? Tenho a área da base vezes 2, mais a área da lateral. Então, 2 vezes 154 mais 528. Dá um total de 836 centímetros quadrados. E na letra D, na letra E, ele pediu volume. O volume de um cilindro é calculado pela área da base vezes a minha altura. Então, eu vou ter 154 vezes 12. Volume, então, vai ser igual a 1.848 centímetros cúbicos. É o valor da letra E. Questão 44. A figura a seguir mostra um tambor de alumínio totalmente fechado. Com base nela, responda o que se pede. Na letra A, qual é a capacidade desse tambor em litros? Então, é o volume. Volume é a área da base vezes H. A área da base é πr ao quadrado vezes H. Então, volume vai ser 3,14 vezes... Quem é o raio? Raio vai ser 40, tá, gente? 40 ao quadrado vezes 120. 40 porque ele deu 80 e deu diâmetro. Então, 3,14 vezes 1.600 vezes 120. O volume total aí dá 3,14 vezes 1.600. Tá? 5.024 vezes 120, que dá 602.880. Isso dá em centímetros cúbicos, mas ele quer em litros. Então, eu tenho que dividir por 1.000. Quando eu divido isso aí por 1.000, eu vou achar 602,88. Ou aproximadamente 603 litros. Na letra B, ele me pediu o seguinte: quantos metros quadrados de alumínio foram gastos em sua fabricação? Ele está pedindo a área. Então, eu tenho que calcular a área da base duas vezes, não é isso? Duas vezes a área da base, que é 3,14 vezes 40 ao quadrado. A área da base vai ser 2 vezes, eu já calculei aqui, ó, e 24. Então, a área da base vai dar 2 vezes 5.024, dá 10.048 centímetros quadrados. Essa é a área da base, as duas, a de cima e a de baixo. Agora, eu preciso calcular a área da lateral. A área da lateral é comprimento vezes H, ou seja, 2 πr vezes H. Então, a área da lateral vai ser 2 vezes 3,14 vezes 40 vezes 120. A área lateral vai ser 6,28 vezes 40 vezes 120, que dá 30.144. Como ele quer a área total, eu tenho que somar as duas, tá? Tem que somar essa daqui com essa aqui. Então, 10.048 mais 30.144. A área total, então, vai ser
somando mais 10.048, 40.192 centímetros quadrados. Ele pediu em metros, foi? Em metros. Transformando para metro, eu tenho que dividir isso aqui por 10.000. Então, dividindo por 10.000, eu vou ter aproximadamente 4 metros quadrados, tá? Então, vamos aí para a questão 45. A figura a seguir mostra um tijolo de cerâmica em forma de bloco retangular com as dimensões indicadas. Ele é totalmente vazado por 3 furos cilíndricos, cada um deles com 4 centímetros de diâmetro. Quantos metros cúbicos de cerâmica são gastos para fabricar 10.000 desses tijolos? Eu tenho que subtrair aí os volumes, né, gente? Eu tenho que fazer o volume de 3 cilindros aí desses, que o volume é a área da base vezes a altura, só que eu vou multiplicar por 3 no final, né? Então, é πr ao quadrado vezes h. Eu tenho 3,14. Ele disse que o diâmetro é 4, então o raio é 2. 2 ao quadrado. E a altura aí é 6. Então, o volume de cada um dos cilindros ali vai ser 3,14 vezes 4 vezes 6. Dá 75,36 centímetros quadrados ou cúbicos. Só que eu preciso multiplicar por 3. Por que por 3? Porque eu tenho 3 cilindros nesse bloco. Então, vezes 3, esse 75,36, vai dar um total de 226,08 centímetros quadrados, cúbicos, né? Que tem cada cilindro. Agora, eu preciso calcular o volume desse bloco desse tijolo retangular, né? Que é 10 vezes 20 vezes 6, que vai dar 200 vezes 6, dá um total de 1.200. Então, fazendo 1.200 menos 226,08, eu tenho um total de 1.200 menos dá 973,9 centímetros cúbicos. Ele pediu a resposta em quê? Em metros cúbicos. Então, você precisa transformar ainda aqui, ó. Para transformar, você precisa dividir por 100. Por 100 não, por 1.000, né? Dividindo aqui, eu vou achar em metros cúbicos 9,74 aproximadamente, tá? Que ele transformou aí. Então, só falta aí a nossa questão 46 agora. Última questão aí, uma caixa d'água com formato cilíndrico tem 1 metro de altura e 0,7 metros de raio interno. Estando a caixa inicialmente vazia, um cano despeja água nela com vazão constante de 2,5 litros por segundo. É igual a área da base vezes a altura, não é isso? Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h. Vai ser 22 sobre 7. Cadê? O raio é quanto? 1 metro, né? Com formato tem 1 metro de altura. E raio 0,7. 0,7 ao quadrado vezes 1 metro de altura. Então, o volume vai ser 22 sobre 7 vezes 0,49 vezes 1. Dá para simplificar aí, tá? Não vou simplificar não. 0,49 dá 10,78 dividido por 7. Dividido por 7 dá 1,54. É o volume
disso aqui em metros cúbicos. Só que ele disse que a vazão era de 2,5 litros, né? Transformando isso aqui para litros, eu tenho que multiplicar por 1.000. 1,54 vezes 1.000, que vai dar 1.540 decímetros cúbicos ou litros, né? A mesma coisa. É igual, né? E aí eu tenho que dividir isso aqui por 2,5. 1.540 dividido por 2,5 dá 616. Só que eu quero que você me dê em minutos e segundos. Então, você vai ter que dividir aqui por 60, tá? Porque aqui tá tudo em minuto. Deu 616 minutos. Então, eu não posso deixar esse minuto. Deu segundos, né? Dividido por 60 vai dar 1. Que sobra 1, desce 16, que não pode. Então, vai dar 10 minutos e 16 segundos, tá? Então, 10 minutos e 16 segundos. E assim a gente termina a nossa atividade, tá bom? Então, até a próxima aula aí, galerinha. Espero que tenham feito a atividade e espero que tenham acertado as questões.